Olá, caros alunas e alunos. Dando prosseguimento às nossas videoaulas e já partindo para a parte final do nosso curso, hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito da nova reforma trabalhista. Reforma essa que entrou em vigor no último dia 11 de novembro de 2017, em decorrência da Lei 13.467/2017. Já de início, ouço dizer a vocês que o legislador não foi muito feliz ao estar editando essa lei. E por que ele não foi muito feliz? Pois entendo eu que as reformas trabalhistas editadas e sancionadas, que entrou em vigor agora no último dia 11 de novembro, trouxe mais prejuízos para o trabalhador do que benefícios, conforme vocês verão a seguir. Digo de passagem que esse é o meu pensamento pessoal. Mas sem mais delongas, vamos estudar as principais reformas trabalhistas. E a primeira que eu gostaria de falar com você diz respeito às horas itineris. Professor, mas o que é horas itineris? Caros alunos e alunas, horas itineris é aquele tempo de deslocamento entre a sua casa até o local de trabalho, nas hipóteses em que não há transporte público para chegar até o local do trabalho. Antes da reforma trabalhista, esse tempo de deslocamento entre a sua casa e até o local de trabalho era contado como jornada de trabalho, ou seja, no final você receberia por hora extra de deslocamento. Contudo, com o advento agora da nova reforma trabalhista, ela acabou com as horas itineris. Não existe mais as horas itineris. Ou seja, o tempo de deslocamento entre a sua casa e até o local de trabalho não conta como hora extra. A segunda reforma que eu gostaria de falar com vocês trata-se da jornada 12/36, ou melhor dizendo, a escala de revezamento 12/36. Mas o que é isso? A escala de revezamento 12/36, caros alunos e alunas, é aquela jornada em que você trabalha um dia e descansa o outro. Essa escala é praticamente usada naqueles funcionários de saúde, no caso, os profissionais de saúde, por exemplo, técnico em enfermagem, enfermeiros, etc. Antes do advento da reforma trabalhista, a escala de revezamento 12/36 somente era permitido mediante lei ou convenção coletiva. Agora, com a reforma trabalhista em vigor, todo emprego poderá utilizar a jornada de revezamento de 12/36. Basta um acordo individual entre você e o seu patrão. A terceira reforma que eu gostaria de falar com você diz respeito às férias. E aqui ouço dizer a vocês que o legislador também não foi muito feliz nessa reforma. Por quê? No que diz respeito às férias, antes da reforma trabalhista, era permissível o empregador fracionar suas férias em 2 vezes. Agora, com o advento da nova reforma trabalhista, existe a possibilidade do empregador estar fracionando as suas férias em até 3 vezes. Lembrando que
não poderá, o primeiro intervalo, o primeiro fracionamento, não poderá ser inferior a 14 dias e os demais fracionamentos não poderá ser inferior a 5 dias. E por que eu falei que nesse caso o legislador não foi muito feliz? Caros alunos e alunas, digo isso porque antes da reforma trabalhista, somente poderia fracionar suas férias em 2 vezes e agora pode fracionar em 3 vezes. Isso não é um prejuízo para o trabalhador? Vamos agora estudar a 4ª reforma que eu gostaria de falar com vocês. E já adianto para vocês que essa reforma foi benéfica aos trabalhadores. Diga-se de passagem, uma das únicas mais benéficas aos trabalhadores. Trata-se das contribuições sindicais. Antes da reforma trabalhista, as contribuições sindicais eram obrigatórias, ou seja, praticamente todo mês de março era descontado no seu salário um valor referente à contribuição sindical. Agora, com o advento da nova reforma trabalhista, essas contribuições sindicais são facultativas. Somente poderão ser descontadas as contribuições sindicais desde que houve uma prévia e expressa autorização pelo trabalhador. Aqui eu dou parabéns ao legislador. A 5ª reforma que eu gostaria de falar com vocês é referente às empregadas grávidas e lactantes. Antes do advento da reforma trabalhista, as empregadas grávidas e lactantes não poderiam trabalhar em serviços insalubres. Contudo, agora com a nova reforma trabalhista, é permissível às empregadas grávidas e lactantes trabalharem em serviços insalubres, desde que o atestado médico conste que o risco nesse serviço insalubre é mínimo. A 6ª reforma trabalhista que eu gostaria de falar com vocês é a respeito da multa por registro em carteira de trabalho. Aqui também dou parabéns ao legislador, porque trouxe benefícios ao trabalhador. Em relação à multa por não registro em carteira de trabalho, antes do advento da reforma trabalhista, caso a empresa não registrasse o seu empregado no prazo de 48 horas, ela era sujeita a uma multa no valor de um salário mínimo. Agora, com o advento da reforma trabalhista, a multa passou para R$3.000. Isso é muito bom para o trabalhador. Por quê? Porque vai exigir das empresas que façam o registro dos seus empregados na carteira de trabalho. Aqui, novamente, dou os parabéns ao legislador. Estamos chegando ao final do nosso curso. Gostaria que vocês continuassem afinco nos estudos, empenhados na matérias, empenhados nos cursos, nas novas matérias que vão vir. Ficam todos com Deus e até a próxima.